Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer algumas breves considerações sobre empreendedorismo e liderança. Vou começar iniciando trazendo o conceito de empreendedor. O empreendedor é aquele que transforma o conhecimento, as ideias e oportunidades em produção de riqueza. Então, quem tem o espírito empreendedor tem uma visão inovadora, criativa, que faz o diferencial. Ele é um líder visionário. Ele vê à frente de outros. Por isso que ele tem o poder de liderança. Entre as habilidades que podemos considerar do empreendedor, que é um líder, as habilidades pessoais, as habilidades técnicas e as habilidades gerenciais. As habilidades pessoais, gente, diz respeito à autoestima, autoconfiança e credibilidade no potencial de si próprio. Então, isso são as características principais das habilidades pessoais do empreendedor, um líder. Autoestima, autoconfiança e credibilidade no seu próprio potencial. As habilidades técnicas, vou tratar agora, diz respeito a saber ouvir, ler, escrever, ter o potencial inovador, criatividade, autoconfiança, autodomínio, saber lidar com o público, saber lidar com os clientes, ter uma boa comunicação com clientes, com fornecedores, com empregados. Isso é uma característica muito importante no poder da liderança. O líder ele tem que saber ouvir, saber ler, saber escrever, saber acatar sugestões, acatar críticas e principalmente ter uma boa relação com todos, sejam empregados, sejam clientes, sejam fornecedores. Isso é de base para que esse empreendedor ele possa ter sucesso. As habilidades técnicas, como eu já falei, são essas. E as habilidades gerenciais é saber criar, ter criatividade, inovação, flexibilidade, abertura a mudanças e criar, planejar e gerenciar. Gerenciar a parte administrativa. Isso significa dizer que esse empreendedor, esse líder, ele tem que ter uma boa comunicação, saber lidar com todos, com respeito, com acessibilidade, com domínio. Para quê? Para que ele tenha resultados efetivos, êxitos em seu investimento. Vou considerar também, trazer outras considerações importantes para esse empreendedor ou para o líder. O empreendedor, seja de que área for, seja tecnológica, seja de serviços, seja administrativos,
O empreendedor, ele tem que ter uma visão ampla do seu negócio, das suas relações, dos seus clientes, dos seus fornecedores e dos seus empregados. Precisa ter uma compreensão. Por quê? Porque não é só capital financeiro, é capital humano. O capital humano, hoje, saber lidar com as pessoas, ter boa comunicação, boas relações, ter um bom domínio é muito importante. Então, as habilidades pessoais, que é autoestima, autoconfiança e crer no seu próprio potencial. As habilidades técnicas, que é saber ouvir, ler, escrever, ter boas relações, domínio do negócio e ter capital financeiro. As habilidades gerenciais, que é criar, planejar e gerenciar. Tudo vem de uma ideia ou de um sonho que aquele indivíduo tem para empreender. O empreendedor, primeiro nasce a ideia, e depois ele põe em prática. Então ele cria a ideia, ele planeja e ele gerencia. Existem também outras características importantes para o empreendedorismo, que é a preparação. Essa preparação, gente, envolve 3 aspectos, que é o aspecto psicológico, que é o mental, o aspecto financeiro e o aspecto profissional. O aspecto psicológico diz respeito às habilidades emocionais e intelectuais desse indivíduo, desse líder. As habilidades emocionais diz respeito a equilíbrio, autoestima, autoconfiança, equilíbrio, determinação, inspiração, criatividade, as habilidades psicológicas. Então, esse indivíduo, ele tem que estar empoderado, ele tem que acreditar naquele sonho, ele tem que acreditar em seu objetivo, ele tem que acreditar na ideia, no conhecimento e na oportunidade que ele tem. O aspecto intelectual diz respeito ao conhecimento, ao domínio técnico do empreendimento, seja ele educacional, na saúde, nas finanças, na saúde, na educação, nas finanças, tecnológicos ou de serviços básicos. E a preparação econômica. A preparação econômica é o ponto-chave, porque com a ideia, o conhecimento, só ele não realiza o objetivo. Então, ele tem que ter o potencial financeiro, o capital econômico para investir naquele negócio. Então, ele precisa ter esse capital financeiro e ser conhecedor desse mercado que ele vai investir. Seja na área de comunicação, seja na área de saúde, seja na área de beleza, seja na área de alimentos, seja na área educacional,
seja na área administrativa, ele tem que ter, entre outros segmentos, ele tem que ter esse capital econômico. E aliado ao capital econômico, obviamente, ele conhecer o mercado que ele vai investir. E a terceira preparação, né? Que é a preparação profissional. Essa preparação profissional diz respeito a ele conhecer o mercado que ele vai investir, conhecer os clientes que vai consumir, conhecer os clientes, conhecer o mercado, conhecer os fornecedores, quem são os fornecedores daquele serviço que ele vai investir. Então, conhecer os clientes, os fornecedores, os empregados, conhecer o mercado, conhecer a concorrência, né, gente? Porque a gente sabe que toda empresa concorre com a outra, né? Infelizmente, a gente sabe que o âmbito empresarial no mundo dos negócios é muito competitivo. É uma competição acirrada, tanto dentro da empresa quanto dos empregados. Então, uma das coisas mais importantes hoje para uma empresa ser bem-sucedida, para esse empreendedor ter sucesso e alcançar seus objetivos, ele tem que investir em capital humano. Ele tem que investir em capital humano como, gente? Através de dinâmicas, através de profissionalização técnica para aqueles empregados. Ele tem que investir em um certo, né, uma condição para aquele empregado tenha lazer, né, até dentro da empresa mesmo. Hoje, a grande meta é a humanização, gente, nas empresas. O tratamento digno, humano, respeitoso, que dê acessibilidade a esse funcionário se sentir valorizado, se sentir respeitado, se sentir com liberdade para ter um momento de descanso, entendeu? E ter sensibilidade, gente. Sensibilidade. Eu, como psicóloga e professora, né, digo muito a vocês, ter sensibilidade para conhecer esse capital humano que está dando resultados para que você chegue à sua meta. Está dando resultados para que você alcance sua riqueza, né? Então, esse capital humano que está ali dando a vida, dando a força de trabalho, ele precisa ser valorizado. E de que forma? Sendo tratado todos com respeito. Acatar sugestões, gente. Porque às vezes você é um empreendedor, você é um investidor, mas você sabe que às vezes tem um funcionário, tem um empregado que tem uma ideia brilhante, que tem uma ideia genial. Então tem que aproveitar essa oportunidade dessa pessoa e valorizá-la dentro da empresa, fazê-la crescer também. Porque ela crescendo, ela sendo valorizada, você também vai crescer, você vai desenvolver, você vai evoluir e você vai alcançar seu objetivo, sua meta final, né? Todos querem uma certa qualidade de vida, recursos, né? A gente tem que entender o seguinte, que não só os recursos humanos, mas materiais também, que dê condições para aquela pessoa se sentir confortável, se sentir satisfeita dentro da empresa.
Acabou, gente. Essa ideia de escravização do trabalho dentro de uma empresa não existe mais. Isso já está ultrapassado. Está ultrapassado. Esse empregado, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem cuidado dentro da empresa, para que ele produza bem, para que ele alcance as metas dele também. E você, como empreendedor, como líder, vai alcançar suas metas muito mais. Por quê? Porque uma pessoa, numa empresa, sendo respeitada, sendo acatada, suas sugestões, as críticas também, né, gente? Por quê? Porque às vezes uma crítica faz com que você veja uma situação naquela empresa de uma forma diferente, né? Então, saber ouvir, saber ler, saber escrever, saber ter humanização, tratar o outro com respeito, com dignidade, com amor, com paciência. Isso faz a diferença, gente. Faz a diferença dentro de uma empresa. Faz a diferença para um líder. Esse negócio da rigidez, da não flexibilidade, está ultrapassado. Isso não se usa mais dentro das grandes empresas, dos grandes negócios. Hoje você tem que investir no capital humano para aquela empresa crescer e todos crescerem juntos, gente. Claro que o empregado não vai ser o dono de uma empresa, mas ele vai estar satisfeito com seu salário, com seus bens materiais, com sua família. Ele vai estar feliz, porque ele ali está sendo tratado com dignidade, com respeito, com cuidado, com paciência, com amor. E amor, gente, amor é uma coisa tão sublime, não é difícil não. Você não perde a sua postura de líder, de poder, porque trata os outros bem. Nunca na vida acontece isso, gente. Eu, como psicóloga, professora, criadora de conteúdo digital e mestre em políticas públicas, digo a vocês, invistam no capital humano dentro das suas empresas. Crie inter-relações positivas dentro daquela empresa. Trate de forma humanizada seus funcionários para ver como a coisa muda. Dê liberdade e flexibilidade. Isso não é deixar solta. Por quê? Porque a empresa tem que ter organização e disciplina, né? Toda empresa tem que ter sua metodologia, o horário de trabalho e o horário de descanso e o horário de estar junto à família, os momentos de lazer com a família. Essa é a questão, gente. Isso faz a diferença. Faz a diferença e muito dentro de uma empresa. Quando aquele funcionário tem um espaço de liberdade para descansar, tem um espaço de liberdade para ir ao encontro da família, tem um espaço de liberdade para o lazer, tem um espaço de liberdade da empresa para crescer também. Isso vai fazer a tua empresa crescer, desenvolver de forma saudável, gente. É isso que eu queria trazer para vocês. E vou finalizar, né? Trazendo o seguinte. Primeiro, o talento. E o talento, gente, diz respeito às aptidões individuais daquela pessoa que é empreendedor, que é líder, né? Como saber ouvir, saber ler, saber escrever, ter criatividade, inovação, ser aberto a mudanças, ser aberto à flexibilidade com os funcionários, tratar com respeito, com humanização todos dentro da empresa. Isso vai fazer a diferença? Vai sim.
Isso são os talentos, as habilidades individuais de cada empreendedor, de cada líder. Isso. Tratar bem todos, para que aquelas pessoas se sintam felizes. Isso. E outra questão é a tecnologia, né? Hoje você sabe que tudo está no avanço tecnológico e os funcionários, esses empregados, essas pessoas que estão ali servindo para você crescer, para você acumular riquezas, essas pessoas precisam de profissionalização, de preparação, de uma orientação, gente. Às vezes é um clique só. Você chega, faz uma reuniãozinha e ensina técnicas. Ensina técnicas para aqueles funcionários produzirem com excelência. Por quê? Porque eles produzindo com excelência e com êxito, sua empresa cresce, sua empresa se multiplica. Isso. Talento, tecnologia, poder econômico, ter um certo capital financeiro para investir naquele negócio. Capital financeiro, poder econômico. E capital humano. Você também se trabalhar. Porque senão a gente adoece, gente. Se um líder não se trabalhar internamente, emocionalmente, não adianta os empregados terem toda essa preparação e você não ter. Você tem que ter essa preparação emocional, intelectual, profissional, né? E técnica. Tem que ter essa profissionalização. E você também, que é empreendedor, que é líder, tem que investir no seu capital humano, com terapias, com lazer também, porque ninguém pode viver só em função de trabalho, ganhar e sem tempo de viver. Sabe por quê? Sabe qual é a lição que eu deixo para vocês? Tem gente que acumula riquezas e não tem tempo de viver a vida, de admirar a natureza, de admirar as coisas simples da vida, gente. Não tem. Aí passa pela vida sem viver as essências, as coisas lindas que todo mundo pode viver. Eu conheço muita gente que acumula riquezas, não tem tempo nem de curtir a família, não tem tempo de nada, entendeu? Só em função de crescer o capital financeiro. Não pode ser assim, gente. A pessoa precisa ter tempo para se cuidar também. Cuidar do espírito, da alma, do emocional. Isso. O empreendedor, o líder, ele trabalha ele mesmo também. Para que ele possa transmitir. Porque um empreendedor, o líder, ele não pode só transmitir conhecimento técnico, não. Você tem que fazer isso assim, assim, assim. Não. Ele tem que transmitir outras coisas também. Porque a gente somos psicossocial, somos biopsicossocial. O psicológico, o biológico e o social, gente. Não é partido não, essas coisas. O ser humano é um conjunto, gente. É um conjunto biopsicossocial. Você tem que trabalhar o seu psíquico, o seu biológico está em dia, a sua saúde, lógico. E o social. São assim que funcionam as coisas. De forma esplendorosa. Se vocês consultarem os maiores gênios de empreendedorismo no mundo e no Brasil, vocês vão considerar que minhas breves considerações são importantes. Gente, é isso que eu queria passar para vocês, né? Que todo mundo tenha sabedoria da luz divina. Precisa ser Deus ou um ser superior,
mas se até aquelas coisas da fé, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos que ter acreditar em alguma coisa, né? Não é religião, gente. Estou falando de religião, não. Estou falando de ser, do ser existencial. Acreditar em Deus ou em qualquer outra entidade superior. Trabalhar o íntimo, né? Trabalhar as coisas íntimas, emocionais, psicológicas, emocionais, intelectuais, né? Então, nós somos o quê? Trabalhar o psicológico, o intelectual, o profissional, porque você tem que ter domínio, conhecimento daquilo que você está investindo, né? Por exemplo, eu como professora, como psicóloga, eu tenho que ler bastante. Eu tenho que ler muito. E agora, daqui para frente, eu vou ler muito. Mais do que eu já li na minha vida. Encerro agora, agradecendo a atenção de vocês, né? Que essas breves considerações sobre empreendedorismo e liderança possam trazer a luz da sabedoria para todos vocês. E que as empresas de vocês cresçam dessa maneira, de forma humana, humanizada. Porque crescendo dessa forma, vai crescer o empregador e o empregado, né? E todos juntos, né, vão ficar felizes e satisfeitos, né? Ah, já passou, gente. Já passou essa fase. Essa fase, gente. Essa fasezinha, sabe? Daquela época monocrática não existe mais, não. Existe de jeito nenhum. As relações têm que ser democráticas. Democráticas, gente. Democracia é muito importante na empresa. Muito mesmo. A palavra democracia não se aplica só às políticas públicas, não, gente. A palavra democracia se aplica nas grandes empresas, através de tudo isso que eu trouxe para vocês. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês que compartilharam comigo dessas breves considerações e uma boa noite a todos. Muito obrigada.